Gênesis 37. Sonhos proféticos de José. Jacó instalou-se na terra de Canaã, onde o seu pai tinha habitado há algum tempo. A história de Jacó continua aqui. José era um jovem de 17 anos e guardava as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos, filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e ia contar ao pai o mau comportamento dos irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, por ter nascido quando ele já era mais velho, e ofereceu-lhe uma capa muito vistosa. Ao verem os seus irmãos que o pai gostava mais dele do que de qualquer um dos outros, começaram a detestá-lo e nem sequer o saudavam. Uma vez, José teve um sonho e foi contá-lo aos seus irmãos, e daí em diante ficaram a ter ainda mais inveja dele do que antes. José disse-lhes: "Ouçam lá o sonho que eu tive. Estávamos nós a atar os feixes no campo, e nisto o meu feixe levantou-se e ficou de pé, enquanto os vossos feixes que estavam à sua volta se inclinavam diante dele." Os irmãos replicaram: "Será que tu vais ser o nosso rei para seres tu a mandar em nós?" E por causa dos sonhos e da explicação que ele deu, ainda mais o detestaram. José teve outro sonho e contou também aos seus irmãos. Disse-lhes ele: "Tive outro sonho. Era o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim." Quando contou este sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse-lhe: "Que sonho é esse que tu tiveste? Será que eu e a tua mãe temos de ir inclinar-nos até o chão diante de ti?" Com isto, os seus irmãos tinham ainda mais inveja dele e o seu pai pensava com frequência naquele sonho. José vendido pelos irmãos. Um dia, os irmãos de José tinham ido guardar o rebanho do seu pai para a região de Siquém, e Israel disse a José: "Os teus irmãos andam a guardar o rebanho em Siquém, e eu queria que fosses ter com eles." José respondeu: "Vou sim." Jacó continuou: "Vá ver como é que estão os teus irmãos e como vão os rebanhos, e manda-me dizer alguma coisa." Jacó estava no vale de Hebrom quando enviou José, mas ao chegar a Siquém, José perdeu-se do caminho. Alguém o encontrou às voltas pelo campo e lhe perguntou: "Que é que andas a procurar?" Ele respondeu: "Ando à procura dos meus irmãos. Diz-me, por favor, onde é que eles andam a guardar o gado." Aquele homem disse-lhe: "Foram-se embora daqui. Ouvi-os dizer que iam para Dotã." Então José dirigiu-se para Dotã à procura dos seus irmãos e encontrou-os em Dotã. Os irmãos viram-no quando vinha ainda longe, e antes dele se aproximar, fizeram planos para o matar. Por isso diziam uns para os outros: "Lá vem aquele sonhador. Aproveitemos agora. Matamo-o e atiramo-lo a um poço dos que há por aí, e depois dizemos que foi uma fera que o devorou. Veremos em que é que param os seus sonhos." Rúben ouviu isto e quis evitar que eles o matassem. Por isso disse-lhes: "Não o matemos." E continuou: "Não lhe tirem a vida. Atirem-no para aquele poço que está no deserto, mas não lhe façam mal." O que pretendia era livrá-lo das suas mãos para entregá-lo ao pai. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe aquela capa vistosa que trazia, agarraram-no e atiraram-no para um poço que estava seco e sem água nenhuma. Depois, sentaram-se a comer e repararam que uma caravana de ismaelitas vinha ao longe, dos lados de Gileade. Nos seus camelos transportavam resinas, bálsamos e ungüentos, e iam a caminho do Egito. Judá então disse aos irmãos: "Que proveito temos nós em matar o nosso irmão e depois ocultar sua morte? Vamos mais é vendê-lo àqueles ismaelitas. Não lhe façamos mal, porque afinal é nosso irmão e é do nosso sangue." E os irmãos concordaram. Quando aqueles comerciantes ismaelitas de Madiã chegaram ali, os irmãos tiraram José para fora do poço e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Estes levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou de novo ao poço e viu que José já lá não estava, rasgou as roupas em sinal de tristeza e voltou para junto dos seus irmãos e disse-lhes: "O rapaz já não cá cá. Que vou eu fazer agora?" Então os irmãos pegaram na capa de José, mataram um cabrito, mancharam-na com o sangue desse cabrito e enviaram-na ao pai com este recado: "Encontramos isto. Vê lá se é ou não a capa do seu filho." Jacó reconheceu-a e exclamou: "É realmente a capa do meu filho.
Foi uma fera que destroçou e devorou José. Jacó rasgou suas roupas, cobriu-se de tecido grosseiro em sinal de tristeza e guardou o luto durante muito tempo pelo filho. Todos os seus filhos e filhas tentavam contentá-lo, mas ele recusava qualquer conforto e repetia: "Quero continuar de luto até descer ao sepulcro para ir ter com o meu filho." E assim continuava a chorar pelo filho. No Egito, os madianitos o venderam a Potifar, que era um alto funcionário e chefe da guarda do faraó. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.